God Valley é a maior mentira da história de One Piece. E sempre foi. E o jeitinho que contaram pra gente pela primeira vez até agora tá moldando a nossa percepção do evento. Mesmo Oda já tendo mostrado por diversos ângulos, ainda estamos com a mesma expectativa de que os fatos narrados pelo Sengoku eventualmente vão se alinhar de alguma maneira. E acredite quando eu falo, isso não faz da gente burro, e sim do Oda gênio. Porque dentro da sua história, o próprio Sengoku acreditava piamente em tudo que ele estava contando para os marinheiros sobre o evento mais importante e mais secreto dos últimos séculos. Ou quase tudo. O capítulo em questão é o 957. Estamos em um ano e logo após Big Mom e Kaido anunciarem a sua aliança, um grupo de marinheiros de patentes variadas se reúne para receber um briefing da resposta da marinha para esse acontecimento. E claro, falando da união de Big Mom e Kaido, nada mais pertinente do que lembrar os piratas Rocks. Mas sobre esse discurso do Sengoku, agora nós sabemos que tinham várias mentiras. E talvez a maior delas seria o motivo do Garp não gostar de falar sobre o incidente. Porque o ex-almirante de frota não falou sobre o massacre, a perseguição, a violência, a injustiça, a dor, o sangue. Perante os jovens marinheiros, no quartel-general da marinha, ele disse que o herói Garp não gosta de falar sobre God Valley porque teve que se aliar a um pirata. Sério, senhor? Com tudo que estava acontecendo, se aliar a um pirata era o motivo do Garp não querer falar sobre? E não é um pirata qualquer, é simplesmente o Roger, o homem que sabemos que mais ou menos 12 anos depois daquele incidente, confiaria o seu próprio filho às mãos deste mesmo marinheiro. É óbvio que o Sengoku está mentindo. Ele está usando o Garp, o herói da marinha, novamente como uma peça de propaganda. Mas quem disse que ele realmente sabe o que está fazendo? O vídeo de hoje é sobre como as mentiras matam, e como acompanhando o incidente de God Valley, o Oda de uma vez por todas vai direcionar o nosso foco ao que realmente importa, ao verdadeiro vilão supremo de One Piece, aquele que através das mentiras do Sengoku, provou a pureza do Shebek, o desgraçado Imu-sama. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek, esse é o vídeo que eu, da minha própria cabeça, vou comentar com vocês sobre como cada detalhe de God Valley, até o momento dele acontecer agora na história, já ilustra exatamente como todo o processo de construção de mundo de One Piece vai nos levar ao duelo com o vilão final, que eu acho que não vai ser exatamente o Imu, mas vai ser tudo que o Imu representa com aquele tempero de Barba Negra. Então assim, se você gosta dos vídeos aqui do canal, quiser apoiar a gente, gosta que a gente comenta sobre teoria, que a gente dá crédito, que a gente faz tudo, que a gente acontece, deixa o like, se inscreve, comenta alguma coisa positiva ou que vier na sua cabeça. E, sem mais delongas, Alanzito, meu maravilhoso editor, chame a vinheta. As minhas partes favoritas de One Piece às vezes são as que nada é dito. Porque se você notar no 957, o Sengoku, ele tem uma autoridade absurda já. Ele é um ex-almirante de frota. Mas mais que isso, ele é um amigo pessoal do Garp e eu acho que todo mundo na marinha nessa altura sabe dessa realidade. No entanto, ele não está operando ali de uma maneira simples, como o Sengoku. Ele sabe que ele tem que ser um almirante de frota, ele sabe que tem gente ouvindo e ele sabe que a marinha tem um conjunto de regras muito específicos com muita influência do governo mundial, que é justamente tudo que ele não pode falar nessa história, que a gente sabe o que aconteceu em God Valley. Antes de qualquer coisa, ele traz a visão dele sobre por que ele acredita que os Piratas Rocks acabaram. E essa parte é até válida, porque a gente imagina que o Sengoku não tivesse noção da intimidade dos Piratas Rocks. Ele talvez soubesse da reputação que eles tinham. E, de certa maneira, ele tá preciso quando ele fala que era um bando que tava para acabar a qualquer momento, porque eles estavam constantemente se traindo e tinham essa energia caótica, maluca de pirata. Isso tudo tá certo. No entanto, ele erra completamente ao dizer o motivo dos Piratas Rocks estarem em God Valley naquele dia. Ele fala que Shebek mostrou suas presas ao mundo e ele queria se tornar rei do mundo, classificando os Rocks praticamente como uma organização terrorista. Mas agora a gente sabe, o Rocks não estava lá para nada disso. Inclusive, o motivo oficial dos Rocks estarem lá, que eles estavam gritando para todo mundo ouvir, era justamente o resgate da Shaq. Mas, obviamente, o Sengoku não vai falar que 38 anos atrás o governo mundial sequestrou uma pessoa e quis usar ela ou vender ela como escravo num grande jogo de extermínio. Não vai comentar isso com a sala de aula, né? No entanto, ele traz uma ressalva sobre isso, dizendo: muitos incidentes foram apagados das páginas da história pelo governo mundial,
mas, naquela época, o seu nome era conhecido por todo mundo. 38 anos atrás, um fatídico incidente ocorreu num lugar conhecido como God Valley. Naquele fatídico dia, os Rocks, o bando pirata mais poderoso do mundo, pereceram naquela ilha. O incidente foi uma grande notícia no mundo. A gente sabe que isso é verdade porque não só o incidente foi reportado pelo Morgan's Big News, e essa questão da informação é uma das pontes centrais do conflito, como antes mesmo dele acontecer, quem reportou ao mundo que sequestraram a Shaq foi o próprio Morgan's Big News. Então, não sobreviveu pelas eras a conexão entre o sequestro de uma das mulheres mais famosas do mundo e o incidente de God Valley acontecendo. Isso não aconteceu mesmo que as pessoas na época soubessem e que o Morgan's Big News tivesse reportado nos jornais. No capítulo 1159, o Oda mostra que 38 anos atrás, o Morgan já estava fazendo uma coisa que ele faz agora, que é ir direto a Cipherpole, ou ter contato com a Cipherpole e discutir o que vai ser publicado ou não no jornal. É importante dizer também que o Morgan's Big News não é um personagem 100% maligno. Na verdade, ele é bem cinzento, porque ao mesmo tempo que ele sim é meio que uma máquina de propaganda ali para o governo mundial, escondendo coisas, manipulando fatos, ele volta e meia dá uma escorregada, libera coisa para pirata e revela coisa que a Marinha não queria saber, e isso não pode ser esquecido pela gente. Independente, nesse momento da conversa, o Sengoku tá hypando o seu amigo Garp, descrevendo o seu conflito, botando o Garp lá em cima e também vilanizando o Xebec a todo momento. É só ler. A sua fúria maligna e imparável, que atropelava tudo que estava em seu caminho, foi finalmente sufocada pelo vice-almirante Garp. Depois do incidente, o nome do Garp reverberou por todo mundo, e foi assim como ele se tornou conhecido como o herói da Marinha. O Garp é só um peão. O Garp é só uma peça de propaganda pelas palavras de Sengoku nesse exato momento. Porque se ele mesmo odeia falar sobre esse dia, imagina como ele se sente sabendo que ele está sendo usado como uma maneira de engrandecer os atos da Marinha, sendo que se qualquer coisa ele deve sentir uma profunda vergonha e tristeza daquele dia. Eu realmente quero acreditar que esse dia é uma mudança de chave na vida do Garp, porque basicamente esse é o dia que ele perde o seu filho. O Dragon mantém uma relação com o Garp, mas não convive mais com ele, não é mais marinheiro, não compartilha mais a mesma ideologia. Pior, ele vira uma espécie de inimigo, uma espécie de vilão, um revolucionário que tem que ser caçado, um criminoso. É muito duro nesse aspecto familiar. Mesmo assim, o Garp não deixa de ter contato com o Dragon. Eles continuam tendo uma boa relação por trás das cenas, então a gente não pode esquecer. O Garp, eu acredito que tenha mudado nas ações a partir desse dia, mas não mudado em essência. Isso também é evidenciado pelo que o Sengoku fala nos balões seguintes. Falando sobre o Garp, ele diz que ele vai reconhecer tal fato histórico, mas não vai falar muito sobre ele. E a maior razão para isso, embora nunca tenha sido relatado, é que ele se aliou com um pirata durante aquela batalha. Mentira! A gente sabe que é mentira. Por quê? Porque, primeiro, a gente sabe que o Xebec não apareceu lá para se tornar rei do mundo. Ele apareceu lá para salvar a mulher e o filho dele. Segundo, caso de fato o Roger e o Garp se alinhem em algum momento, eu não acho que vai ser para proteger os Tenryubitos, e sim para provavelmente proteger os escravos ou todo mundo da ira do próprio Xebec. Porque se a gente vai acreditar que o Xebec vai se tornar esse vilão, vai desaparecer, vai ser morto, certamente não é pelo homem que a gente conheceu até agora no flashback, e sim por alguma alteração muito insana, que a gente provavelmente já sabe qual vai ser. Ou será que é à toa que esse flashback finalmente é revelado bem durante o arco de Elbaf, alguns capítulos depois do Oda revelar a habilidade do Dome Reverse do Imu, a capacidade de literalmente fazer pactos demoníacos contra a vontade de um alvo e torná-lo um grande vilão demoníaco. De certa maneira, a palavra demonização, que é muito usada quando a gente transforma o papel de alguém, principalmente na mídia, em algo vilanesco ou pior do que realmente é, na verdade aqui tem sentido metafórico e literal, porque metaforicamente, sim, para a Marinha, o Xebec é um demônio, mas talvez ele literalmente se torne um demônio pelas mãos do Imu. O Oda tá pegando toda a metáfora de corrupção e jogando na nossa cara e falando, amigo, não é metáfora, ele tá literalmente sendo corrompido por um demônio. Mas mesmo tendo que falar a propaganda, o Sengoku traz uma nuance fascinante que, óbvio, passa direto no meio daquela sala onde todo mundo tem medo de fazer perguntas. Ele fala explicitamente que não foi só porque ele se alinhou a um pirata. Ele fala, embora houvesse outra razão, ele teve que proteger os Tenryubitos durante essa missão. O quê? Até os Tenryubitos estavam envolvidos? Olha como a Marinha não faz ideia que tudo aconteceu por causa dos Tenryubitos. Não é que eles estavam envolvidos, eles eram o problema, eles eram a causa. Espera,
Não é o nosso dever como marinheiros servir os Tenryubitos? O Oda não dá ponto sem nó. Quem pergunta isso pro Sengoku é um vice-almirante, um cara que tá na mesma patente do próprio Garp, simplesmente pela hierarquia, e não pela lógica dentro da instituição marinha, porque o Garp tem uma moral infinita perante os soldados. Agora, mais interessante do que essa pergunta é a resposta do Sengoku, porque ela de fato protege os Tenryubitos, mas ainda guarda um carinho pela memória e pela ideologia do Garp. O senso de moralidade do Garp não permitiu que ele acreditasse nisso. A razão principal para ele sempre recusar o título de almirante é o fato de que isso o faria subordinado direto dos Tenryubitos. Sua popularidade e suas conquistas provavelmente são a razão dele não ter sido descartado por sua atitude. Eu acho que o Garp talvez não tenha protegido diretamente os Tenryubitos, e na verdade talvez até ido contra aquelas ações, mas, de certa maneira, ele ficou preso ao seu papel na marinha, porque se ele de fato tivesse sido afastado ou expulso pelo Imu e pelos outros marinheiros, ele basicamente se tornaria o inimigo mais formidável contra Imu naquele exato momento. Seria muito burro, por isso que eu entendo que a marinha, e principalmente a influência do governo mundial e do alto escalão, do Imu, tenham nitidamente preservado o Garp a todo custo, e nesse ato de preservação usado a própria ideologia dele contra ele mesmo. O mais interessante é isso. Quando os vice-almirantes, quando os marinheiros começam a reagir às informações do Sengoku, ele percebe que ele pode estar abrindo uma caixa de Pandora que nunca se fecharia. Por isso ele acaba cortando a conversa. No entanto, o Oda já deixou claro, os marinheiros, se soubessem o que aconteceu em God Valley, provavelmente não teriam a mesma postura. Pelo menos essa é a minha impressão, pela prioridade que existe em ninguém descobrir o envolvimento de Tenryubitos em God Valley. E olha como a conversa termina. A ilha de God Valley não é mais desenhada nos mapas do mundo. A verdade é que, depois desse incidente, God Valley desapareceu sem deixar vestígios. Uma ilha que o governo mundial queria esconder, desapareceu. Vocês realmente querem saber mais sobre isso? A ambição de Rox em se tornar o rei do mundo significa que ele se envolveu com muitos tabus deste mundo. É por isso que não há mais muitas informações sobre os piratas Rox. No entanto, tenho certeza que essas memórias estão adormecidas nas mentes dos marinheiros veteranos. Ou seja, muita gente da marinha sabe o que aconteceu lá, sabe nitidamente o que se passou, mas escolheram se manter calados. E sinceramente eu acredito que isso passa também muito por medo. Provavelmente, se o governo mundial, se o Jay Garcia já estava lá na ilha, é possível que os Cavaleiros Sagrados, ou talvez até os próprios Gorosei, tenham lutado lá, como a gente já comentou e já previu em diversos reviews, e justamente por isso, os marinheiros presentes tenham ficado borrados de medo de saberem que o alto escalão do governo são literais demônios. E isso tudo torna a história muito mais interessante, porque do ponto de vista do Garp, você acaba tendo que mudar completamente a sua ideologia, sua vida, suas crenças, baseado no episódio que ninguém na sua profissão ou nos seus arredores pode saber. Eu acho que, de certa maneira, isso é a maior conexão que ele tem com o Roger e o motivo do Roger ter confiado em Ace no Garp. Ambos os homens podiam se olhar nos olhos e saber que só os dois sabiam o verdadeiro horror que eles presenciaram e quem realmente é o vilão do mundo. Óbvio que depois de servir Imu-sama e o governo mundial, Garp sabia que o maior problema não eram os piratas. No entanto, é muito difícil simplesmente romper com os laços que você acredita que você torna possível para que a nova geração exista. O Garp nunca deixa de acreditar e ensinar a próxima geração, porque eu acredito que ele genuinamente acredita que Imu ainda vai ser derrotado. E por isso que ele é um personagem tão fascinante, tão interessante e tão complexo. Ainda existe toda uma camada a mais de nuance, que é a relação específica do japonês com o conceito de dever e hierarquia, principalmente no aspecto militar. Tem todo um estudo, toda uma história que parte desde antes dos samurais, que ajudariam muito a explicar como Garp, o herói, como Garp, o marinheiro justiceiro, se sente sobre God Valley. Mas, infelizmente, isso vai ficar para um próximo vídeo, porque eu quero que God Valley acabe como um todo e todas as emoções do Garp afloresçam para eu poder finalmente dar um veredito sobre tudo o que aconteceu com o marinheiro e como ele levou a sua vida depois desse fatídico dia. No entanto, galera, não se esqueçam, God Valley é uma mentira e a gente talvez nunca descubra exatamente tudo o que aconteceu, porque talvez o canal do Oda corte flashback um pouco antes. Mas vamos torcer para que não, e a gente não pode esquecer, God Valley é mentira de propósito, porque
todo mundo de One Piece é uma grande mentira manipulada por Imu, porque é um mundo pós-apocalíptico que ninguém pode ter curiosidade nem nada. As pessoas não podem pesquisar, não podem fazer arqueologia, não podem estudar, porque se elas fizerem isso, elas vão se rebelar contra o verdadeiro rei do mundo, que, óbvio, senta no trono vazio, a metáfora perfeita pro poder das sombras que controla o mundo. One Piece é maravilhoso e olha só que world building perfeito. Galera, esse foi o vídeo, deixa o like, se inscreve, comenta aí o que você achou. Puxei da minha cabeçola, Lanzito mete bala na edição. Tamo junto, um beijo, um queijo e é isso, galera. Valeu! Pode palha secreto. Eu vou me posicionar, hein? Se você gosta de Taylor Swift, pode pular, pode desligar ou pode começar a chorar e tremer. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu sou fechado com a Charli XX. Alexa, tocar Charli XX no Spotify agora. E eu tô achando um absurdo a nossa querida Taylor Swift ter chamado ela de, né, pô, nariz de titânio, como se a gente já não soubesse, ela mesma não tivesse falado várias vezes. E mais, feito no maior estilinho, né, patizinha, bullying de mulher, foda. Bullying de mulher às vezes é pior que de homem, mano, impressionante. Chega, Alexa, para. Alexa, para. E, enfim, Sympathies and Knife, né, da Charli XX. É um musicão e fechadão com o Brett até o fim. Um beijo, um queijo, galera, e valeu!